vamos fazer mais esse exercício aqui. Seguinte, pause o vídeo, leia o enunciado, veja se você consegue fazer, pense um pouco, mas eu já vou aqui anotar os dados direto, né? Já tá aqui, na verdade. Então aqui, Hzão eu chamei dessa altura aqui, Hzinho eu chamei essa altura aqui, X é essa distância horizontal, o eixo XY aqui, né, os eixos, eu coloquei a altura deles aqui, que é a mesma altura do início aqui do bloco. Na verdade, acho que tá até um pouquinho para cima aqui o bloco, então vou ter que colocar assim, ó. Beleza. E aí, então eu vou começar a ler. Um bloco de massa, né, M, coloquei aqui, desliza sobre a colina coberta de gelo e livre de atrito mostrado na figura. Então não tem atrito, uma coisa a menos para se preocupar. Então o topo da colina é horizontal e ergue-se a 70 metros de sua base. O topo da colina, ou seja, a colina é isso tudo aqui, né? E o topo dela é aqui. Então 70 metros, que eu chamei de H, de sua base. A base sendo aqui. Qual é o módulo da velocidade mínima que o bloco deve ter na base da colina para não cair no vale do outro lado da colina? Então aqui é a base, né? Qual é a velocidade que o bloco tem que ter aqui para que ele não caia aqui? Nós vamos ter que usar conceitos dos capítulos passados, né? Capítulos lá da P1. Então é o seguinte, vamos começar. Eu vou desenhar o bloco aqui e ele vai ter que ter uma certa velocidade nesse ponto aqui, VA, vou chamar aqui de A, e essa velocidade aqui então vai ser VA, para que quando ele chegar aqui no ponto B, ele, né, a velocidade em X é constante, né? Então, ele não pode cair aqui embaixo. Como que a gente fazia isso no capítulo 3? O seguinte, essa altura aqui que ele vai cair, ó, essa altura aqui é exatamente, né, a altura vertical aqui, né, de A para B. Se a gente conseguir fazer com que ele demore o mesmo tempo para poder vir dessa altura até essa altura, ao mesmo tempo que ele demora para ir dessa distância aqui horizontal, x, né? Então nós vamos conseguir ter feito com que o bloco chegue desse lado sem cair aqui. Para isso a gente só precisa, né, fazer que os dois tempos sejam iguais. Então para isso, vamos lá, né? A velocidade em x, né, que é o VA ali, né? VA, ela é constante. Então a gente pode fazer simplesmente x dividido pelo intervalo de tempo, onde x é essa distância horizontal aqui de A até B. E aí então, para poder calcular essa velocidade, né, que nós vamos precisar dela, nós podemos calcular o tempo de queda, né, o tempo para poder ir da altura A até a altura de B aqui, ó. Que aí, se o tempo de queda for o mesmo que o tempo assim, né, na horizontal, a gente vai ter que ele não caia aqui no buraco. Caso contrário, né, o tempo para poder ir aqui na horizontal de A para B fosse maior do que o tempo para poder cair essa altura aqui, o bloco ia acabar caindo aqui dentro do vale, que não é o que a gente quer. Então vamos usar a equação aqui de y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt ao quadrado. De novo, né, menos aqui porque a aceleração da gravidade aponta para baixo e o nosso eixo y aponta para cima. A altura y final é a altura hzinho, né, que o nosso eixo está aqui embaixo. Então hzinho, a altura y inicial é o hzão. E aí o v0y é zero, né, só tem componente x aqui, ó, da velocidade, não tem componente y, então esse termo aqui é zero. Então nós temos meio de gt ao quadrado. Então meio de gt ao quadrado é igual a hzão menos hzinho. Então nós vamos ter aqui que t ao quadrado é igual a
2Hzão menos Hzinho dividido por G. E T, então, é a raiz quadrada desse termo aí. De 2Hzão menos Hzinho dividido por G. Temos isso daí. Deixa eu colocar esse G aqui um pouco mais para cima. Beleza. Temos isso. E aí, então, basta substituir isso na velocidade, já que queremos fazer que o tempo de queda seja igual ao tempo que ele demora para ir aqui na horizontal. Então, vai ser x sobre essa raiz quadrada aqui. E aí, você pode pensar um pouquinho aí, mas a gente já fez isso várias vezes, né? Você pode colocar x sobre 1 aqui, e aí vai ser uma divisão de frações, e você vai conseguir observar que isso daqui é a mesma coisa que x sobre a raiz quadrada aí, né? Sobre não, né? Vezes a raiz quadrada de g sobre 2Hzão menos Hzinho. Então é isso daí que a gente estava procurando, né? A velocidade. Pronto. Agora que nós temos, né, a velocidade com que o bloco chega aqui no topo da colina, né? Essa velocidade aqui, horizontal, nós podemos calcular qual tem que ser essa velocidade inicial aqui. Para isso, basta considerarmos, né, o teorema trabalho-energia. Teorema de trabalho-energia é trabalho total igual a variação de energia cinética. Não tem atrito, não tem mola, só tem variação da altura. Então, temos menos ΔU é igual a ΔK. Então, vai ser menos U final menos U inicial é igual a K final menos K inicial, né? Que é a variação da energia cinética. O final seria aqui, né, ó, nesse ponto de altura H. Então é mgh. E o U inicial é esse ponto aqui de altura 0, né? Então 0. E o K final, né, vai ser o K dessa velocidade aqui. Então, meio de mVA ao quadrado, ou seja, esse VA que a gente acabou de calcular, menos meio de m V0. Pode ser um V0 ao quadrado, que seria a velocidade aqui no início, né? A velocidade que o bloco teria que ter nesse ponto aqui. Não VA, né? V0. Beleza. Note que essa distância aqui não importa, né? Então, eu vou só trazer isso daqui um pouco mais para cima para não ficar tão apertadinho aqui embaixo. Beleza. Então, nós vamos ter menos mgh é igual a meio de mVA ao quadrado menos meio de mV0 ao quadrado. Os m's cancelam. Essa parte pode ir para o outro lado e essa daqui pode vir para o lado de cá. Então vamos ficar com meio de V0 ao quadrado, que é igual a meio de VA ao quadrado mais GH. Aí multiplicando tudo por 2, então vamos ter V ao quadrado igual a VA ao quadrado mais 2GH. Então V0 vai ser a raiz quadrada, né,
de VA ao quadrado mais 2GH, onde A, né, é esse resultado aqui. Então nós temos que substituir ele ainda ali, né? Então vai ser V0 é igual a raiz quadrada eu acho que vai ser maior, né? Que eu vou precisar aqui. Então, elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, né? Aí pode simplesmente ignorar a raiz. Então, vai ficar g sobre 2h menos h mais 2gh. Então, fica dessa forma. Beleza. O x ali não pode sair da raiz, porque não tem x desse lado. Se tivesse x ao quadrado aqui, aí ele poderia sair da raiz. Mas como não tem, então ele não pode sair. Então, beleza, né? Não vale a pena tirar o mínimo múltiplo comum, não vai ficar uma coisa bonita. Então, a resposta é essa daqui. E aí, né? Vamos conferir se está certo, né? Que é a pior parte. A parte da aflição. Espero não substituir nada errado. Então, essa distância aqui é de 40 metros. Elevado ao quadrado. Eita. Aqui 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso dividido por 2 vezes Hzão. Hzão no caso é 70 metros, né? 70 metros e Hzinho é 50 metros. Então, temos isso. Mais 2GH. Então, 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 70 metros. Então, agora é a hora da verdade. Vamos lá, né? Tem muita coisa aberta. 40 metros ao quadrado vezes 9,8 dividido por 40, né? 70 menos 50 é 20 vezes 2, 40. Então, 9,8 dividido por 40. Tá, um número bonitinho. Mais 2 vezes 9,8 vezes 70. Beleza, deu esse resultado. Isso a gente precisa elevar a 0,5, que é a mesma coisa que a raiz quadrada. Então deu 42, deu um número muito bonitinho. Espero que esteja correto, né? Então, 42 metros por segundo. Aqui, ó, note que vai dar metro quadrado por segundo quadrado. Então, vai sair da raiz como metro por segundo. E aqui também, né? Porque esse m aqui pode cortar com esses dois m's, né? Note que não pode cortar com um só, né? Tem que cortar com os dois. E aqui vai dar metro quadrado e aqui segundo quadrado. Quando sair da raiz quadrada vai ser só metro por segundo, como tem que ser. Então, como esse exercício é um número par, ele não vai ter no livro. Então, eu vou ter que olhar aqui no PDF aqui, já eu volto. A resposta é essa mesmo, 42 metros por segundo. Eu pretendo fazer mais alguns exercícios agora, mas eu acho que não vai dar para fazer muitos mais, porque eu preciso dar uma olhada na minha matéria da prova também. Então, mais tarde eu vou ver se à noite eu faço mais alguns. Eu sei que a prova é amanhã de manhã, mas né, é o que vai dar. Até mais.